Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós iremos falar de capitalização simples, tá? Antes eu queria dar um recado para vocês, se gostarem das nossas aulas, se inscrevam no nosso canal, porque isso vai nos motivar a continuar elaborando essas videoaulas, ok? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma comparação entre juros simples e juros compostos, tá? Antes de falar de capitalização simples, tá? Vamos ler só esse texto aqui antes, ó, para a gente aprender algumas nomenclaturas, tá? Então vamos lá, eu vou ler com vocês, ó. Quando se aplica ou se pede emprestado um valor em dinheiro, capital, ok? Então o que é o capital? Ó? É o dinheiro que você aplica ou o dinheiro que você pede emprestado, no momento hoje, tá? Geralmente se recorre a uma instituição financeira, ok? Juro é a remuneração que se recebe da instituição ou a ela ser paga em relação ao capital. Então perceba, o juro é uma remuneração, tá? Em cima do capital. Montante é a quantidade de dinheiro que um investidor possui após o recebimento do juro, tá? Então o que seria o montante? É o capital mais o juro, tá? Ok? Tá, então vamos ver aqui, ó. Vamos começar aqui, ó, a ver a diferença entre capitalização simples e capitalização composta. Ao se aplicar um capital por um determinado tempo a certa taxa de juro, o montante ele pode crescer segundo dois regimes, o de juros simples e o de juros compostos, ok? Então tem duas formas de você capitalizar o seu dinheiro. Tem a capitalização simples e a capitalização composta. Embora eu não coloquei aqui nesse slide, existe mais uma forma de capitalização, que se chama capitalização contínua, ok? Eu vou fazer um vídeo, primeiro a gente vai ver juros simples, depois juros compostos. Depois de juros compostos, eu vou fazer um vídeo falando sobre capitalização contínua, tá? Então vamos continuar. Olha, então aqui a diferença. Ó. No regime de juros simples, os juros de cada período são sempre calculados em função do capital inicial, ok? Então a sua taxa de juros, ela sempre vai incidir sobre o capital inicial. No regime de juros compostos, os juros de cada período são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Então, no regime de juros compostos, a sua taxa de juros sempre vai incidir sobre o montante do período anterior. Tá? Isso vai ficar mais claro nessa tabela aqui que eu vou colocar. Ó. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Considere um investidor, tá, que ele aplicou R$1.000, então R$1.000 é o capital. Tá? Ele aplicou R$1.000 no banco pelo prazo de 4 anos. Tá? O período são 4 anos. Tá? São 4 os períodos de capitalização. Com taxa de juros de 8% ao ano. Significa que depois do primeiro ano vai sofrer um reajuste de 8%, depois mais um ano sofre outro reajuste de 8%, etc. Tá? Agora vamos ver nessa tabela aqui, ó, como que se formam os juros no regime de capitalização simples e no regime de capitalização composta. Então vamos lá. Ó. No primeiro ano, ó, o capital é 1.000. Tá? Então como que se formam os juros? Ó? É 1.000 vezes 8%, ou 8% de 1.000. Ó. Então os juros no primeiro ano são R$80. Então se você investiu 1.000 no final do primeiro ano, você vai ter 1.080, vai ter R$80 de juros. No segundo ano, ó, os juros, ó, ele vai incidir sobre 1.000, sobre o capital inicial. Ó. Então percebe aqui, ó, no segundo ano, 8% de 1.000 dá mais 80. No terceiro ano, 8% de 1.000 dá mais 80. No quarto ano, 8% de 1.000 dá mais 80. Percebe que os 8%, ó, independente do ano que você está, ele sempre vai incidir sobre o capital inicial, sobre o 1.000. Tá? Então o montante do primeiro ano é 1.080. No segundo ano, se você for lá sacar no segundo ano, você vai ter 1.160, que é 1.080 mais 80, e você sempre vai somando 80. Ó. No terceiro ano, 1.240, né, que é 1.160 mais 80, né, e no quarto ano, 1.320. Esse é o montante do quarto ano. Sempre vai somando 80. Agora, olha a diferença de juros compostos aqui. Ó. No primeiro ano, ó, é 8% de 1.000, dá 80. Então, seu montante vai ser 1.080. No segundo ano, os 8% não incidem sobre o capital inicial. Ele vai incidir sobre o montante do período anterior. Tá? Então vai ser 8% de 1.080.
Tá vendo? Percebe a diferença de juros simples? Ó? Dá 86,40. Ó. Então o seu montante vai ser isso aqui, 1.080 mais 86,40, que foi os juros que o teu capital está produzindo. Ó. Tá? No terceiro ano, ó, os 8% vai incidir sobre o montante do período anterior. Ó. Tá vendo? Sempre o montante do período anterior. Ó. Na 93,31 e no quarto ano a mesma coisa. 8% sobre esse montante aqui de 1.259. E aí você vai somando. E percebe a diferença. Ó. Depois de 4 anos, no regime de juros compostos, você vai ter 1.360,49. No regime de juros simples, 1.320. Claro, né? Aqui tem que ser maior do que aqui, porque os juros aqui estão incidindo sempre sobre valores maiores. Percebe que o juros simples ele não faz muito sentido. Tá? Por isso que na prática ele não é aplicado. Por quê? Percebe? No segundo ano, por que eu vou te cobrar 8% sobre o 1.000, sobre o capital inicial, ó, se eu não estou te devendo 1.000, se eu estou te devendo 1.080? Não faz sentido. Se eu estou te devendo 1.080, eu tenho que cobrar 8% de 1.080, como é no caso dos juros compostos aqui. Ó. Por isso que a capitalização simples, ó, ela não é muito, aliás, não é utilizada, né? Então vamos avançar aqui. Ó. Vamos falar agora de fluxo de caixa. Tá? Eu vou ler aqui, depois a gente vai ver um exemplo. O fluxo de caixa de uma operação é uma representação esquemática, tá? É uma representação geométrica, muito útil na resolução de problemas. Tá? Ela basicamente consta de um eixo horizontal em que é marcado o tempo. A partir do instante inicial, origem, a unidade de tempo pode ser qualquer uma, ano, mês, dia, etc. Então o que é o fluxo de caixa? É uma maneira geométrica de a gente representar ó, a capitalização de um dinheiro, né? É uma forma de você visualizar o que está acontecendo de uma maneira geométrica. Ela é representada por um eixo horizontal, tá? E o tempo aqui ele pode ser ano, mês, dia, depende da capitalização. Agora percebe, as entradas de dinheiro em um determinado instante são sempre indicadas por setas perpendiculares ao eixo, no instante considerado, e orientadas para cima. Então, a entrada de dinheiro é uma seta orientada para cima. As saídas de dinheiro são indicadas da mesma forma, só que a orientação das setas é para baixo. Tá? Eu vou colocar um exemplo aqui, ó, que vai ficar mais claro isso daqui para você. Ó. Vamos pegar esse exemplo. Uma pessoa aplicou 50 mil em um banco e ela recebeu 6.500 de juros. Tá? Então, ela aplicou 50, recebeu 6.500. O montante, então, é 56.500, ok? Tá? Após 12 meses. Percebe aqui ó, que eu vou fazer o fluxo de caixa do ponto de vista do aplicador. Vamos supor que eu seja o aplicador e eu estou aplicando 50 mil no banco. Ó. Então, como que fica o meu fluxo de caixa? Ó? Eu faço essa reta horizontal aqui, ó, que vai representar o tempo, né? Uma linha do tempo, tá? E como eu vou aplicar 50 mil? Como esse 50 mil está saindo do meu bolso e entrando no banco, ó, é uma saída de caixa, é uma saída do meu bolso. Então, eu indico ele, ó, por uma seta voltada para baixo. Está saindo do meu bolso. E aí daqui 12 meses, ó, tá? Que o tempo aqui é 12 meses, tá? Eu vou lá no banco e o que vai acontecer? Vou resgatar o montante, que é o capital mais os juros, ó, de 56.500. E esses 56.500 vai entrar no meu bolso. Como ele vai entrar no meu bolso, ó, eu indico a orientação da seta é para cima, tá? Então isso daqui, ó, representa um fluxo de caixa, ok? Agora vamos ver o fluxo de caixa do ponto de vista do banco. Percebe que do banco é invertido, do ponto de vista do banco em relação ao meu ponto de vista. Por quê? Porque quando eu vou lá depositar 50 mil, para o banco, esses 50 mil, do ponto de vista dele, representa uma entrada de caixa. Então está entrando 50 mil no banco. Tá? Então para o banco, no caso aqui, ó, a seta vai ser para cima, que 50 mil representa uma entrada de caixa. Depois de 12 meses, ó, eu vou lá retirar o dinheiro, então o banco vai ter que me pagar 56.500, que é o montante. Tá? Então 56.500 para o banco representa uma saída de caixa. Tá? É simples, né? Esse esquema aqui, ó, para alguns exercícios é bastante útil, porque você consegue visualizar geometricamente o que está acontecendo. Tá? Então olha o texto aqui. Ó. Fluxo de caixa de uma aplicação de 50 e recebimento de 56.500, do ponto de vista do aplicador. E aqui o fluxo de caixa do banco, né? Que recebeu 50 mil e pagou um montante de 56.500. Ok? Vamos lá, vamos avançar. Ó. Agora a gente vai começar a falar de juros simples. Tá? Juros simples de fato. No regime de juros simples, o juro incide apenas sobre o capital investido, como a gente já viu. E o montante resgatado nesse regime, ele depende do capital, do tempo de aplicação e da taxa de juros. Tá?
Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que o investidor ele aplique R$1.000 a juros simples de 10% ao mês, durante 3 meses. Ele quer saber qual é o montante. Pessoal, o que a gente já estudou em porcentagem, só pelo que a gente já estudou, a gente já tem condições de resolver esse exercício aqui, ó, sem ver mais nada. Porque percebe, ó, ele aplicou R$1.000. Os juros é 10% ao mês, durante 3 meses. Então o que acontece? Qual que vai ser o juro? Se no primeiro mês é 10% de R$1.000, a gente sabe calcular 10% de R$1.000, a gente já aprendeu, né? É só a gente fazer o percentual vezes R$1.000. 0,1 vezes 1.000, né? Isso aqui vai dar R$100. Então no primeiro mês, ó, os juros vai ser 100. Só que são 3 meses. Então no segundo mês, você vai ter mais 10% de 1.000, que dá mais R$100, e no terceiro mês mais 10% de 1.000. Percebe que os 10% ó, ele incide somente sobre o capital inicial. Então, na verdade, 3 meses você vai ter R$300 de juros, né? O montante qual que é? 1.300. Percebe? Dá para fazer de cabeça. Ou eu poderia até fazer diferente. Ó. Em vez de calcular 10% de 1.000, depois 10% de 1.000, depois 10% de 1.000, é mais fácil eu pegar os 10% ó, e multiplicar por 3. Porque 10% de 1.000 mais 10% de 1.000 mais 10% de 1.000 dá 30% de 1.000. Tá? Que é 10% vezes 3 meses, né? Que é a quantidade de capitalização. E aí eu calculo 30% de 1.000, vai dar os R$300, então o montante é 1.300, ok? Eu só fiz esse exercício mental aqui, ó, para a gente poder entender o que está acontecendo. Esse aqui eu fiz um fluxo de caixa, tá? Algumas vezes vai ser interessante fazer o fluxo, outras não, tá? Então 1.000 a saída de caixa, eu recebi 1.300, 10% ao mês, ó, e aqui eu coloquei o tempo, ó, são 3 meses, tá? Ó, aqui é sempre interessante, ó, quando você resolver um exercício, ó, você retirar os dados do exercício, ó, que te interessa. Os dados são o capital, a taxa, que é I, né? O tempo 3 meses e o montante, que é o que eu quero, tá? É o comando do exercício. Tá? Aqui eu fiz uma tabelinha, tá? Exatamente com aquele cálculo mental que eu tinha feito com vocês agora há pouco. 10% de 1.000 dá 100, 10% de 1.000 dá 100. No terceiro mês, né, 10% de 1.000 dá 100, né? Então eu tenho R$300. Ó. Então o rendimento, na verdade, é 30% de 1.000, que é R$300. Ó. 30% ó, é o percentual dessa aplicação. Ó. Tá? É o quanto que eu vou ter de juros. E o percentual da aplicação é 10% vezes 3, dá 30%. O resgate, que é o montante, é o capital mais o juro. Portanto, é 1.000 mais 300, que a gente já fez de cabeça, dá 1.300. Observe que 30% é o percentual da operação. E é dado por isso daqui, como a gente já fez. Né? Ó, a gente indica o percentual por P percentual, né? Percentual da minha operação, né? É a taxa vezes o tempo, tá? Taxa 10% vezes 3 dá 30%. Esse é o percentual da minha aplicação. Observe que o percentual, 10% vezes 3, 30%. Vamos generalizar agora? Então vamos generalizar, pegar valores genéricos aqui. Ó. Vamos supor que eu tenha uma aplicação no capital C, com T períodos, e eu vou resgatar o montante M. Então o capital inicial é o principal, tá? Também é chamado de principal, a mesma coisa. T é o prazo, I é a taxa, né? E M é o montante. Bom, vamos ver essas formulinhas aqui. Ó. Isso aqui a gente já sabe. Tá? Eu já falei para vocês, e intuitivamente a gente já sabe. Quem que é o montante? É o capital mais o juro. Ok? Montante, né? O percentual a gente viu no slide passado, ó, é a taxa vezes o tempo sempre, né? O juro é sempre o percentual do capital. No caso do exercício passado seria 30% de 1.000, né? Esse é o juro, tá? O fator a gente viu na aula de porcentagem, ó, o fator é sempre 1 mais I, tá? Então o montante, ó, ou eu posso calcular o juro e somar com o capital aqui em cima, ó, ou eu posso pegar o capital e capitalizar ele. Tá? Por exemplo, se a taxa era 30%, o meu fator é 1,3. A gente aprendeu isso daqui lá na aula de porcentagem. Então, quem que é o meu montante? Eu posso pegar o 1.000 e multiplicar direto por 1,3, porque o que eu quero é 130% de 1.000. Tá? Isso me dá um montante direto. Então, você pode usar esse raciocínio ou esse daqui. Tá? E note uma coisa, ó. O juro é o percentual do capital, que está aqui. Ó. Deixa eu pegar só uma canetinha, ó. Essa caneta, deixa eu pegar uma cor aqui. Vou pegar essa daqui, ó, tá? Então percebe, ó, o juro não é o percentual do capital? Tá aqui, ó, o juro é o percentual do capital. Mas o percentual, ó, é I vezes T, né? Então, se o juro é o percentual do capital, ó, esse percentual aqui, ó, eu posso substituir por IT, não posso? Ó? Porque isso, se o percentual é IT, ó, então esse percentual eu posso colocar a taxa vezes o tempo. Ó.
Aí ficaria juros é igual taxa vezes o tempo vezes o capital, como está aqui, ó. Tá vendo? Como está aqui, ó. Tá? Então, se o juro é o percentual do capital, no lugar do percentual eu posso colocar IT, ó. Então fica o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, tanto faz eu calcular esse valor aqui, ó, antes, e depois substituir aqui, ó, o valor já calculado, ou eu coloco o C aqui, ó, coloco o IT aqui e faço e calculo tudo junto, ó, capital vezes a taxa vezes o tempo. Dá na mesma, tá? Dependendo do exercício, vocês vão perceber que às vezes é interessante utilizar assim, ó, calcular depois, né? Colocar os valores aqui e fazer uma conta só. Dependendo do exercício, é preferível calcular o percentual. Isso eu vou mostrar para vocês. Bom, o montante também, ó. O montante não é o capital mais o juro? Ok, o montante então é o capital. O juro, ó, deixa eu só apagar aqui, ó. Apagar todas, né? Ó, o juro aqui, ó, não é CIT que a gente definiu aqui, ó. Não é isso daqui, não é o juro, ó. Tá aqui, ó. Tá? Então eu posso pegar esse juro aqui e substituir por CIT aqui, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá? Então o montante, ó, é o capital, e aí você tem que lembrar de colocar esse C aqui em evidência, ó. Se você colocar esse C em evidência, ó, você vai chegar nisso daqui, ó. O montante pode ser o capital mais 1, que é multiplicado por 1 mais IT. Percebe esse 1 mais IT aqui, ó. O que é esse 1 mais IT? Deixa eu só apagar aqui, ó, que vocês já vão se ligar, ó. Tá, fazendo essa dedução aqui, a gente chega nessa fórmula. Esse 1 mais IT aqui, ó, na verdade, ó, é o nosso fator, ó. Não é? O fator não é 1. O fator é 1 mais I. Ok. Mas esse fator aqui, ó, o meu aqui I mais IT, ó, vai me dar o percentual, ó, por exemplo, 30%. Tá? Então, 1 mais 0,3 seria 1,3. Tá? Então, o meu montante eu posso calcular como capital vezes um fator. Entendeu? Tá? Tranquilo, né? Isso aqui a gente já aprendeu nos exercícios que nós vamos fazer aqui, ó. Vai acabar ficando mais claro isso daí, ok? Vamos avançar. A taxa I sempre deve estar referida na mesma unidade de tempo. Então, olha só. Isso aqui é importante, tá? Se a taxa tiver ao mês, o tempo também tem que estar ao mês, ou vice-versa. Se um estiver ao ano, o outro tem que estar ao ano, tá? Então, o que você faz? Se estiverem referidos em unidades de tempo diferentes, você tem que fazer uma conversão. Por exemplo, vamos supor que a taxa está ao ano e o tempo está ao mês. Ou você passa o tempo para ano, ou você passa a taxa para mês. Tá? O importante é que os dois estejam referidos na mesma unidade de tempo. Nos exercícios nós vamos ver isso daí. Vamos começar vendo os exemplos aqui, ó. Calcule os juros e o montante da aplicação de 2.000 por 3 meses, a taxa de juros simples mensal de 5%. Percebe que o exercício está me indicando aqui, ó, que a capitalização é simples, tá? Aqui em cima, ó, tá? Então o exercício normalmente ele vai te indicar se é capitalização simples ou composta. Quando ele não indicar em algum concurso público ou algum teste que você está fazendo, você sempre considera capitalização composta, tá? Mas se for simples, ele vai trazer aqui. Então vamos lá, vamos separar os dados aqui, ó. O que ele quer que eu calcule é o juro e o montante. Então eu escrevi aqui, ó, o capital é 2.000, o tempo é 3 meses e a taxa é 5% ao mês. Eu separei os dados, ó. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz nesses exercícios, sempre, a primeira coisa é verificar a taxa e o tempo se estão na mesma unidade. Ó, 3 meses, 5% ao mês. Beleza, tranquilo. É a primeira coisa que você faz em capitalização simples. Verifique se estão nas mesmas unidades. Estão? Ótimo. Então vamos calcular o percentual. O percentual é 3 vezes 5%, a taxa vezes tempo, ó, que dá 15%. Então esses 15% é o que vai incidir sobre o meu capital. Então quem que é o meu juro? Ó? É 15% de 2.000, dá R$300, ó, certo? Tranquilo, né? E o montante, ó? O montante é 2.000, que é os 2.000 vezes um fator, ó. Não é 15%? Que esse dinheiro vai ser corrigido? Se é 15%, meu fator é 1,15. Então 2.000 vezes 1,15 dá 2.300. Tranquilo, né? Eu também poderia ter feito o montante, ó, somando esses 300 com 2.000. Ó. 2.000 mais 300 dá 2.300. Ó. Tanto faz eu somar do que eu multiplicar os 2.000 por um fator de atualização, ok? Olha os dois aqui, ó. Qual o montante
ao final de 30 meses da aplicação de 4.000 a 5% ao semestre. Então vamos lá, separando os dados. Ó. Ele quer um montante. Marquei aqui. Ó. O capital é 4.000, ele me deu. A taxa é 5% ao semestre. Agora, o tempo, ó, ele me deu que são 30 meses. Então, o que eu faço? Ó? Eu converto isso daqui para semestre, ó, porque a taxa e o tempo ó, tem que estar na mesma unidade. Então, ou eu converto os 30 meses para semestre, ou eu converto esse 5% que é o semestre para mês. Que aí eu dividiria por 6, né, os 5%. É mais fácil passar isso daqui para semestre, né? Porque 30 meses ó, é igual a 5 semestres, eu faço de cabeça, né? Agora sim, ó, 5 semestres, 5% ao semestre. Agora eu vou calcular o percentual, ó, que é 5 vezes 5, tá? Para ver quanto que vai incidir. Ó. O percentual, ó, taxa vezes tempo, dá 25%. Como ele quer o montante, ó, eu pego os 4.000 e capitalizo em 25%. Ó, dou um reajuste de 25%. Dar um reajuste de 25% é multiplicar por um fator, né? 1,25. Tá? Pessoal, é extremamente importante que você tenha assistido a aula de porcentagem, as nossas primeiras aulas, tá? Porque isso daqui a gente aprendeu a fazer. Então você já tem que chegar nessa aula já sabendo aqueles conceitos que nós ensinamos lá, ok? Então 4.000 vezes 1,25 dá 5.000. Esse é o montante. Nota, a taxa e o tempo deve estar sempre na mesma unidade, como eu disse. Portanto, ou se ajusta um em função do outro, ou os dois em função do terceiro. Ou você põe semestre para mês, ou mês para semestre, ou sei lá, ou você arruma uma outra unidade de tempo e converte os dois. Por exemplo, converte o tempo para ano e a taxa para ano. Tanto faz. Bom, exemplo 3. Ó. Na aplicação de 2.000 a juros simples de 48% ao ano, durante 7 meses, calcule o montante. Então, o que ele quer? Ó? Ele me deu 2.000. Na aplicação, ó, lembra do primeiro slide lá, do primeiro ou segundo, eu não lembro, que a aplicação é sempre o capital, na aplicação de 2.000, a taxa é 48% ao ano. O tempo é 7 meses, ele quer um montante. Percebe que aqui, ó, primeira coisa que eu faço, ó, verifico se a taxa e o tempo estão na mesma unidade, não estão. Então eu passo mês para ano, eu passo ano para mês. Tá? Ou poderia passar os dois para a mesma unidade também. A gente tem que ter essa intuição aqui do que é mais fácil, tá? Essa percepção. Então vamos lá. Ó. Isso daqui ó, é um esqueminha que eu coloquei. Na verdade você pode até fazer de cabeça, mas é uma maneira de você conseguir converter unidades de tempo de uma maneira fácil. Tá? Como que eu fiz aqui? Ó? Eu vou passar 7 meses para ano. Então eu escrevo 7 meses aqui. Ó, tá? Tudo bem, eu escrevi 7 meses. Agora eu percebo o quê? Que eu quero passar meses para ano. Então eu sei que um ano é igual a 12 meses. Certo? Um ano. Então eu vou montar aqui ó, como se fosse uma divisão. Ó. Um ano ó, tá? É igual a 12 meses. Ó. Então tanto faz eu colocar um em cima e o 12 embaixo, como 12 meses em cima e um ano embaixo. Tanto faz. Tá? Mas eu vou usar esse raciocínio. Ó. Eu vou fazer uma divisão, porque isso daqui e isso é a mesma coisa. Tá? Só que nesse caso, eu vou preferir colocar a unidade que tem um mês aqui no denominador. Por quê? Porque aí eu vou fazer essa conta aqui. Ó. 7 meses vezes um ano que está em cima dividido por 12 meses. Como está no denominador, eu corto esse mês com esse mês aqui. Ó. E aí eu faço a conta. Ó. 7 vezes 1, 7 dividido por 12. Ó. Ano, né? O que sobra é ano. Ó. Então vai ficar 7 dividido por 12 anos. É meio complicadinho fazer assim. Eu sei. Eu vou fazer uma aula somente dessa conversão de unidade um pouquinho mais para frente, quando eu estiver falando de matemática básica. Caso você teve dificuldade aqui em entender o que eu falei aqui, ó, não tem problema, tá? Você pode converter utilizando uma regrinha de 3 aqui, ó. Por exemplo, um ano é igual a 12 meses, ó. Você pode fazer assim, ó, um ano é igual a 12 meses. Então 7 meses é igual a quanto? Você pode fazer assim também, ó, e multiplica incluso, ó. Vai ficar 12 vezes x é igual a 1 vezes 7. Ó. Certo? Aí você passa o 12 para cá dividindo, vai ficar x igual a 7 dividido por 12, que foi o que nós conseguimos aqui. Tá? Você pode utilizar uma regra de 3 ou outro raciocínio que você ache melhor. Tá? O importante é nós convertermos essa unidade de tempo. Pode dividir o 48% também por 12.
que aí você vai achar mensal, né? Vai achar a taxa mensal. 48 dividido por 12, você acha a taxa mensal também fica mais fácil, tá? Mas nesse caso aqui eu optei por converter o mês aqui para ano. Então vamos lá, vamos avançar. Então o percentual da minha aplicação, ó, é 48% ao ano, vezes 7 partes de 12 de um ano. Isso vai dar um percentual de 28%. Então o meu montante é 2.000, corrigido em 28%. Que corrigir um valor em 28% é multiplicar pelo fator 1,28, dá 2.560, ok? Então vamos lá. Ó. Taxa proporcional e taxa equivalente. Vamos ver esses conceitos aqui. Ó. O que são taxas proporcionais? Ó? Duas ou mais taxas de juros são ditas proporcionais quando seus valores e seus respectivos períodos de tempo reduzido a uma mesma unidade forem uma proporção. Então vamos lá. Ó. O que é taxa proporcional? Ó? Percebe que 48% ao ano é a mesma coisa que 4% ao mês. Tá? Essas duas taxas aqui são proporcionais. Ó. Por quê? 48% ao ano ó, é a mesma coisa que 4% ao mês. 4% vezes 12, se você multiplicar 4 vezes 12 meses, vai dar 48% ao ano. Ó. Percebe? Ó? Ou 48% dividido por 12 ó, dá 4% ao mês. Isso é taxa proporcional. Tá? Basta você só fazer essa divisão aqui, ó, que você acha a taxa proporcional ao mês. Ó, tá? Então, aplicar um dinheiro a juros simples a 48% ao ano e 4% ao mês dá na mesma coisa. Taxa equivalente ó, é aquela que produz o mesmo montante que outra operação, com período de capitalizações da taxa original. Percebe uma coisa aqui. Ó. Essa taxa aqui, ó, 48% ao ano, ó, ela é proporcional a 4% ao mês. Tá? Essas duas taxas aqui são proporcionais. A juros simples, tanto faz eu aplicar um dinheiro a 48% ao ano ou aplicar a 4% ao mês, que isso vai render o mesmo montante. Tanto faz. Então, em juros simples, ó, o conceito de taxa proporcional e taxa equivalente é a mesma coisa. Tá? Tanto faz eu falar em taxa proporcional e taxa equivalente. A rigor, o conceito de taxa equivalente é aquela que produz o mesmo montante. Então, por que o mesmo montante que a operação com os períodos diferentes? Né? Então, por que em juros simples não faz diferença falar em taxa proporcional e taxa equivalente? Porque tanto a taxa proporcional quanto a taxa equivalente, elas produzem o mesmo montante. Tanto faz eu aplicar 4% ao mês ou a 48% ao ano. Então, em juros simples, as taxas proporcionais, elas também são equivalentes. Isso não vai acontecer em capitalização composta. Em capitalização composta, a taxa proporcional é a mesma coisa. É você pegar a taxa e dividir. Você vai achar proporcional. Mas em juros compostos, as taxas proporcionais não são equivalentes. Tá? As taxas proporcionais em juros compostos não produzem o mesmo montante. Por quê? Porque nos juros simples, a taxa sempre é aplicada sobre o capital inicial. Então, tanto faz. Nos juros compostos, não. É juros sobre juros. Pode ter ficado um pouco complicado, mas quando a gente falar de juros compostos, isso daí vai ficar um pouco mais claro, ok? Bom, no regime de juros simples, as taxas proporcionais são equivalentes. No regime de juros compostos, não. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Na aplicação de 2.000 a juros simples de 48% ao ano durante 12 meses, calcule o montante. Percebe aqui, ó. O montante, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver aqui, ó. 48% ao ano é a taxa, durante 12 meses, durante um ano, certo? Então, eu vou aplicar 48% durante 12 meses, então é 48% durante um ano que vai render juros. Ó. Então, o meu montante ó, vai ser 2.000, tá? Vezes 1,48, dá 2.960, tá? Então, percebe, ó, se eu passar 12 meses para ano, vai ficar um ano. Tá? Então, o percentual da minha aplicação é a taxa vezes juros, né? Que é 48% vezes 1. É os próprios 48%. Tá? Então, por isso que eu vou corrigir o meu dinheiro em 48%, dá 2.960. Agora, eu também posso aplicar mensalmente. Tá? Eu transformo os 48% ao ano, eu passo isso daqui para mês. Passando isso daqui para mês, ó, isso daqui vai dar 4% ao mês, certo? Foi o que a gente conseguiu aqui em cima. Ó. Tá vendo aqui em cima? 48% ao ano e 4% ao mês dá a mesma coisa. Agora percebe o que acontece se eu aplicar 2.000 a 4% ao mês durante 12 meses. Ó.
dá os mesmos 2.960, ó, tá? Então, percebe, ó, que 48% ao ano e 4% ao mês durante 12 meses é a mesma coisa. Ó. Essas taxas em juros simples são proporcionais e são equivalentes, ok? Então vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, 48% ao ano é igual a 4% ao mês. Perceba que além de proporcionais, essas taxas são equivalentes. Juro exato e juro comercial. Também é um conceito fácil, tá, pessoal? É muito comum certas operações ocorrerem por um ou alguns dias apenas, tá? Nesses casos, é conveniente utilizarmos a taxa diária equivalente. O cálculo pode ser feito segundo duas convenções. Então vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Existem algumas operações no mercado que elas são feitas durante alguns dias, tá? São operações de curto prazo, ou às vezes até operações de prazos maiores. O fato é que existem duas formas de você contar o tempo em matemática financeira. Uma delas é você utilizando o que a gente chama de ano civil. É considerar o ano como se ele tivesse 365 dias, que é o ano normal da gente, tá? Ou 366 no caso de ano bissexto, né? E o mês a gente considera como se tivesse os seus números reais de dias. Janeiro com 31 dias, fevereiro com 28 a 29 e assim por diante. Isso a gente chama de ano civil, ou juro exato. E o ano comercial é diferente. A gente vai considerar o ano com 360 dias e o mês comercial. Então, para nós, se a gente considerar o ano comercial, o mês para a gente, todos eles, não importa qual, vai sempre ter 30 dias. Olha, os juros obtidos, segundo a primeira convenção, são chamados de juros exatos, tá? E aqueles obtidos pela segunda convenção, de juros comerciais. Em geral, a convenção adotada é a dos juros comerciais. É aquele de juros em que a gente considera o ano com 360 dias e um mês com 30 dias, tá? Isso vai ficar mais claro nos exemplos. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos calcular esse juro simples. Eu tenho uma dívida no valor de 3 mil, meu capital, né? Paga com 20 dias de atraso. Então, tem uma dívida e atrasou 20 dias. Ela será corrigida a juros simples, olha o comando aqui, ó, comerciais. Se é juros simples comerciais, significa que eu vou considerar o ano com 360 dias e o mês com 30 dias. A taxa mensal de 6% ao mês. Determine o total pago para quitar o compromisso. Então, primeiro vamos separar aqui os dados. Ó. Então, eu tenho uma dívida de 3 mil. Isso aqui é o meu capital. Tá? Ok? O meu tempo é 20 dias. Então, o meu juros, ó, eu vou calcular sobre esses 20 dias aqui, ó, que ele está atrasando, né? Então, esse 6% aqui, ó, que é a taxa mensal aqui, ó, que o exercício está falando, eu vou calcular em cima de 20 dias. Quanto que dá? A taxa é 6% ao mês. Então, ele quer o pagamento, que é a mesma coisa que o montante. Então, percebe, ó, que a taxa e o tempo, ó, estão em unidades diferentes, né? A taxa está ao mês e o tempo está em dia. Então, eu preciso passar para a mesma unidade. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu optei em passar a taxa para dia, ok? Então, se a taxa está a mês, eu vou passar para dia aqui. Para passar para dia, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dividir por 30. Por que por 30? Porque eu estou considerando juros comerciais, ok? Se eu estou considerando juros comerciais, eu divido por 30. Então, 6% dividido por 30, ó, vai dar 0,2% ao dia, ok? Então, eu consegui a taxa aqui ao dia. Agora, eu calculo o percentual, que a gente já aprendeu, ó, taxa vezes tempo. O percentual é 4%, tá? Então, eu vou pagar 4% de 3 mil, né? O tanto que eu vou pagar, ó. Então, o meu pagamento vai ser 3 mil, corrigido em 4%, 320, ok? Ou eu poderia também fazer 4% de 3 mil, ó, que daria 120, né, que é os juros, ó. Esse 120 aqui é os juros. Depois eu somaria com os 3 mil, daria na mesma, ok? Vamos avançar. Nota, eu coloquei isso aqui, eu já tinha comentado, ó. Ano bissexto são anos que tem 366 dias, no qual fevereiro tem 29 dias. A gente já sabe disso, né?
Agora, o que a gente talvez tenha um pouco de dificuldade é para identificar o ano bissexto. Ano bissexto são sempre aqueles anos, ó, que são múltiplos de 4. Ó. Então começa a contar do 2000, ó, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 foi bissexto, 2020 será bissexto, 2024 bissexto e assim por diante, tá? Juros exatos adotam preferencialmente a taxa anual. Normalmente nos exercícios, a taxa vai vir sempre ao ano, por exemplo, 5% ao ano, quando eles cobrarem juros exatos, ok? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Uma duplicata de 600, vencida em 10 do 4, ó, uma duplicata é uma conta que você tem que pagar. Ela venceu dia 10 do 4, somente foi paga em 22 do 6, ó. Então teve esse período daqui para cá, tá? Que ela venceu, então ela ficou atrasada, né? Desse período aqui, ó. Admitindo-se que o banco cobre juros exatos de 60%, calcule o montante desembolsado pelo devedor. Admitindo-se que o banco cobre juros exatos de 60%, ó, esse 60%, embora eu esqueci aqui, ó, é 60% ao ano, tá? Aqui é 60% ao ano, tá? Então o banco ele cobra juros de 60% ao ano, juros exatos. Se é juros exatos, eu vou considerar o mês com o seu número real de dias. Então ele calcule o montante desembolsado pelo devedor. Ó. Então a duplicada é 600, o pagamento seria o montante, né? Quanto que eu vou ter que pagar, a taxa é 60% ao ano. O tempo aqui dá 73 dias. Como que eu calculei esses 73 dias? Eu fiz um esqueminha aqui, ó, e calculei de 10 do 4 a 22 do 6, quantos dias que tem, considerando os meses com os seus reais números de dias. Porque o exercício me falou aqui, ó, que é juros exatos. Então percebe, ó, pessoal, não pode errar essa conta, hein? Faz na mão, faz esse esqueminha que eu fiz aqui, ó, mas não erra. Ó. Então, abril, ó, percebe, ó, começa do dia 10 do 4. Abril quantos dias tem, ó? Abril tem 30 dias, né? Abril tem 30 dias, ó. Então, em abril, ó, eu vou ter 20 dias, que é do dia 11 ao dia 30, né? Porque ele venceu no dia 10, ó. No dia 10 ainda não está atrasado. Ele começa a ficar atrasado a partir do dia 11. Dia 11 está um dia, dia 12 está 2 dias, dia 13 está 3 dias, assim por diante. Então, do dia 11 ao dia 30, eu tenho 20 dias de atraso. Maio tem 31 dias, né? Maio tem 31 dias. Então, aqui eu coloquei errado, ó. Aqui seria 31, ó. Tá? Aqui é 31 dias, tá? Então, maio tem 31 dias. Em junho, ele vai até o dia 22, ó, que está aqui, ó. E aí eu coloquei aqui, ó. Agora eu somo, ó, 20 mais 31 mais 22. O total são 73 dias, tá? Aqui eu coloquei errado, aqui eu vou consertar depois. Então, dá 73 dias, ok? Façam um esqueminha desse daqui, ó, para vocês não errarem o exercício. Agora, como se trata de juros exatos, taxa anual. Vamos passar tudo para ano, tá? Eu passei tudo para ano aqui, ó. Como a taxa aqui é anual, ó, no caso de juros simples, eu até poderia ter passado isso daqui para dia. Dividir 60%, ó, por 365, né? Porque 2007 não é múltiplo de 4, ó, mas eu optei por passar 73 dias para ano. Ó. Utilizei aquele esqueminha, ó, 73 dias, um ano, ó, dividido por 365 dias, ó, aquele esqueminha que eu falei para vocês, só que eu coloco, ó, como o dia está aqui, ó, em vez de colocar 365 dias dividido por 1, eu coloco um ano dividido por 365 dias. Ó. Corto o D aqui, ó, 73 vezes 1 dá 73. 365 dias copia, né? 73 dividido por 365 dá 0,2 ano. Ó. Então a minha taxa, o meu tempo, né, é 0,2 anos. 73 dias e 0,2 ano é a mesma coisa, tá? E agora eu calculo, ó, percentual da operação, 60% vezes 0,2, né, dias, né, dá 12%. Esse é o percentual, 12%. E agora eu aplico 12% aqui, ó, eu corrijo R$600 em 12%, ó, dá R$672, ok? Tranquilo, né? Vamos avançar. Mais um exemplo aqui, ó. Um capital de 5 mil, ele foi aplicado por 42 dias, a taxa de 30% ao ano, no regime de juros simples.
Agora, esse exercício aqui a gente vai perceber a diferença, porque eu quero calcular isso em juros exatos e considerando os juros comerciais, tá? Aqui com o ano com 365, aqui com o ano com 360. Então vamos lá. Os dados são esses, né? O capital é 5 mil, taxa 30% ao ano, o tempo 42 dias, eu quero juros exatos e juros comerciais. Os juros eu quero. Tá aqui, ó. Os juros exatos, ó. Aqui eu utilizei aquela formulinha lá que eu falei para vocês, ó. Juros é igual a capital, o capital vezes a taxa vezes o tempo. Ó. O capital tá aqui, ó. A taxa, ó, 30% ao ano, 0,3, né? Forma unitária, né? 0,3. O tempo nos juros exatos aqui, ó, que eu vou considerar o ano com 365 dias, ó, é 42 partes de 365. Tá? Então, 42 dividido por 365. Repara que aqui, ó, como aqui eu quero juros comercial, ó, eu peguei o 42 e dividi por 360. Tá? O resto aqui é igual, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Só que aqui eu vou considerar os juros comercial que os juros exatos. Aqui fazendo essa conta dá 172,60. Aqui fazendo essa conta dá 175. Percebe que o juros comercial, ó, ele sempre é maior que o juros exato, ok? Tranquilo, né? Deixa eu apagar aqui, vamos avançar. Bom, vamos lá, exemplo 4. Ó. Um capital de 4 mil, ele foi aplicado a juros simples por 72 dias. Ok? 4 mil capital, tempo 72 dias. E eu tenho um outro capital de 5 mil, ele também foi aplicado a juros simples. A mesma taxa que esse de cima. Só que esse daqui foi durante 42 dias. Então, eu tenho capitais diferentes, com taxas iguais, por tempos diferentes. Determine a taxa anual, e aliás é exatamente isso que o exercício pede, a taxa anual, né? Convenção de juros comerciais, que eu vou considerar o ano com 360, sabendo que a diferença entre os juros da primeira e da segunda aplicação são 31,50. Complicadinho esse exercício, né? Então ele está falando que se eu calcular os juros da primeira, fizer os juros da primeira menos os juros da segunda, vai dar esse valor aqui, ó. É uma informação que ele deu, ok? Então vamos ver, ó. Vamos resolver o exercício. Então percebe, ó. Vamos considerar só a primeira aplicação, vamos olhar para ela. A primeira aplicação eu tenho 4 mil, o tempo é 72 dias, ó, que está aqui em cima. Como é juros comerciais, ó, que ele me disse aqui, ó, juros comerciais, então eu vou considerar o ano com 360. Então 72 dias, ó, para a gente, ó, como ele quer, repara aqui, ó, por que eu vou converter o tempo para ano? Eu estou convertendo o tempo para ano porque ele quer que eu determine a taxa anual. Ó. Como ele quer a taxa anual, então eu vou passar o tempo para ano, né? Que o resultado já vai me dar a taxa em ano. Então percebe, ó, 72 dividido por 360. 72 partes de 360. Se quiser usar aquele raciocínio para calcular que eu utilizei no slide anterior, também pode. Ou você pode pensar assim, ó, o ano tem 360 dias, então 72 dias seria 72 partes de 360. Então 72, 360 anos. Tá? Tá aqui, ó, ele quer a taxa aqui. Ok. Na segunda aplicação, ó, é 5 mil capital, o tempo é 45 dias, eu vou converter para ano, ó, 45 partes de 360. E eu quero ir aqui também, que eu não sei, né? Então vamos lá. Os juros dessa primeira aplicação aqui, ó, quem que é? Aí eu vou usar aquele raciocínio lá, ó, juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. De um modo geral, esses exercícios, quando ele pede para você calcular a taxa, ou quando ele está pedindo para você calcular o tempo, normalmente a gente utiliza essa formulinha. Fica mais fácil de calcular. Utilizando outro raciocínio também dá. Depois eu vou fazer um exercício assim. Então, quem que é os juros aqui? É 4 mil vezes a taxa vezes o tempo. Tá invertido aqui, mas é vezes a taxa vezes o tempo. Como eu não sei a taxa, deixa aqui. Faz essa conta, 4 mil vezes 72 dividido por 360, dá 800. Então, os juros da primeira aplicação, ó, é 800i. Os juros dessa segunda aplicação aqui, ó, é 5 mil vezes a taxa vezes o tempo. Ó, vezes i, né? Então, 5 mil vezes 45 dividido por 360, dá isso daqui. Então, esse é o juros da primeira. Esse aqui é os juros da segunda aplicação. Ok, então vamos lá, vamos avançar. Essa informação ele me deu no exercício, não me deu? Ó, aqui no final. Ó. Os juros da primeira menos os juros da segunda dá 31,50. Agora é só substituir. Ó. Os juros da primeira é isso daqui. Ó. Substituo aqui. Ó.
Os juros da segunda é isso daqui, ó. Substituo aqui, ó. Isso daqui tem que ser igual a 31,50. Só substituir, né? Então vamos lá. Foi o que eu fiz, ó. 800i menos 625i é igual a 31,50, ó. Agora só tem o i de incógnita, né? Agora virou matemática, né, pessoal? Só resolver isso daqui, ó. 800 menos 625, ó, tá? E depois passa para lá dividindo. Aqui é matemática, tá? Aqui a gente supõe que você saiba resolver esse tipo de conta, tá? Se você resolver isso daqui, ó, vai dar i é igual a 0,18, que é 18% ao ano, tá? Esse exercício aqui ele é um pouco mais algébrico, né? Ele nem é tanto, assim, matemática financeira pura, né? É bem algébrico esse exercício, mas é interessante para a gente aprender também. Se você tiver dificuldade em resolver esse tipo de conta, eu sugiro que você estude um pouco de equações do primeiro grau, tá? Pega lá na matemática básica, estuda um pouquinho de equação do primeiro grau, estuda um pouquinho de frações, tá? É interessante você já trazer alguns pré-requisitos, tá? Pessoal, a aula aqui acabou. Deixa eu continuar aqui, deixa eu voltar aqui, ó. A aula aqui acabou, esse daqui é o último slide, tá? Tem mais coisas ainda. Eu não coloquei tudo nessa mesma aula para não ficar muito grande, já ficou grande. Tá? Então eu dividi essa primeira aula aqui em duas partes. Então nós teremos uma continuação dessa aula aqui, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Assinem o nosso canal e até a próxima aula. Um abraço.